Bom, como vocês sabem, esse mês é o mês do aniversário da casa. Na verdade é domingo, né? Dia 22. Então vai ter bolo. Dia 22 é aniversário da casa, 103 anos. Como eu falei outro dia, Dia 22 nós vamos todos na casa do presidente. Ótimo. Por favor, manda lá pra gente colocar no localização. Como eu falei outro dia, a gente está aqui graças às pessoas que vieram anteceder a gente, que tiveram a coragem, porque eu falo assim, a coragem mesmo, né? De abrir uma casa espírita numa cidade que tinha acabado de ser fundada. Os mineiros têm 128, 129, né, Valéria? Você que é professora, não lembra? A Joana falou outro dia, mas eu não lembro. Mas é mais ou menos isso. Oi? Né? Então teve a coragem de abrir uma casa espírita. E o seu avô, né? Bisavô. O bisavô do Silvano foi um dos fundadores, que é aquele senhor lá da foto. Fundador da casa. Então eu falo assim, foi uma coragem de uma cidade que tinha acabado de nascer, abrir uma casa espírita. Então eu falo assim, a gente tem que agradecer por esses irmãos que vieram antes da gente e conseguiram continuar firmes no propósito da doutrina, da casa, né? E nós estamos aqui para continuar, né? Graças a Deus estamos aqui firmes, né? Então é muito bom a gente poder comemorar esses 103 anos da casa. Bom, a semana que vem nós teremos o André Matos. E para começar nós vamos fazer a nossa prece, né? Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por essa casa, agradecendo aos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos intuindo, nos ajudando, agradecer aos trabalhadores da casa, agradecer às nossas famílias por estarmos aqui e agradecer por tudo o que recebemos, por tudo que temos aprendido nessa casa de oração e que possamos estar com o pensamento e com a mente aberta para os ensinamentos da mente. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Sandra, agora é sua vez. Agora eu deixo você sentar mais à frente, né? Agora eu deixo você falar. Gente, boa noite. Como sempre, é um privilégio estar aqui com vocês, estar nessa casa. Como eu falei, foi aqui que tudo começou. Né? Meu primeiro bate-papo foi exatamente aqui, nesse momento. E depois, outras casas também, né, vieram por conta da primeira noite aqui. Aí começou os nossos trabalhos de divulgação da doutrina. Que é isso que a gente faz, é um trabalho de divulgação da doutrina. A gente gosta de vir aqui e falar sobre alguns assuntos para que a gente possa refletir sobre eles e trazer para a nossa vida. Então hoje eu quero falar de um assunto muito importante, que eu acho que nos dias de hoje é como que fica a nossa colocação nessa nossa sociedade, principalmente sendo espírita, trazendo conhecimento. E se a gente é uma doutrina que fala muito sobre consolar, como é que nós estamos? Como é que nós ficamos em relação a isso? Com as pessoas que estão à nossa volta, do nosso lado, com as pessoas que a gente cruza na rua e que a gente nem conhece, com o próprio governo. Como que é a nossa colocação nisso tudo? Será que para quando a gente está numa situação difícil, a gente lembra que somos espíritas? Nós não lembramos, mas devíamos, né? Porque tudo isso tinha que estar enraizado dentro de nós.
porque nós somos estudantes da doutrina, estamos no centro pelo menos uma vez na semana, participamos do trabalho mediúnico. Além disso, a gente estuda alguns dos livros, né, da codificação. É difícil a casa que não tem estudo da codificação, e eu acredito que vocês têm um estudo aqui também. Então, assim, é muito importante. E aí? Por que a gente fala que a gente não pratica? Eu acho que a gente pratica. Talvez não de acordo com como deveria ser. Mas quando nós estudamos, a gente vai aprendendo, né, com o passar do tempo, que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que usar muito da sabedoria. Eu acho que muito mais da sabedoria do que da paciência. Porque a sabedoria, ela nos coloca de uma forma na vida em que quando nós vamos cometer alguma coisa que não condiz com a lei de evolução, a gente passa pelo crivo do entender. Será que eu posso, por exemplo, puxar o tapete da Silvana? Por mais que ela fale, né? Ela é direta. E essas pessoas, quando é direta, sim, é complicado o lance da convivência, né? É difícil. Torna-se uma pessoa difícil para o meio. Então, o que eu preciso fazer? Será que o lance está no que a Silvana fala ou está em mim, que me incomoda tanto? Talvez, de repente, eu quisesse ter esse dom que ela tem de falar. Porque, às vezes, eu guardo muitas coisas e não consigo me colocar. Não é? E aí, o que ela faz me incomoda. E aí eu esqueço que ela é uma irmã e que ela está na minha vida para que eu possa aprender para com ela. Né? Mas o que eu faço? Eu fiz para ela da minha vida. É mais fácil eu ter amizade com a Ivone, com a Rose, né, que são mais assim, com a Simone, que eu vejo de vez em quando, né? Calec, menos ainda eu vejo. A Sandra, que acha que eu sou aí expert, não sou. Não é mais fácil do que de repente eu ter amizade com alguém que às vezes fala algo que eu preciso refletir. Não é mais cômodo eu ter alguém que só me acolhe? É mais fácil a convivência. Mas aí eu falo, o que é aquela parte que eu aprendi lá, nos livros, na codificação? Jesus, o Cristo, aquele que é nosso irmão, nas passagens bíblicas. Chico Xavier. Ai, mas eu vi todos os livros. O que eu aprendi ali? Qual é o movimento que eu estou fazendo para que eu mude? Aí o pessoal fala assim, tá vendo aquele ditado, que incomodado, que se muda? Nem sempre é assim, né? A gente precisa entender o que está acontecendo naquele meio, que está nos tirando de centro, está deixando a gente irritado, e de repente aquilo ali é uma mudança que nós precisamos fazer conosco mesmo. É uma mudança que vai nos fortalecer, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porque eu ter uma amizade, se ela é uma amizade sólida, eu não posso dispensá-la, porque existe uma energia bonita e existe um amor nessa amizade. Então, se ela não é sólida, aí eu me preocupo só comigo mesma e eu mesmo me afasto. E aonde está o movimento do meu amor? Eu não entendi. E se eu me afastei é porque eu não entendi. E ela não era sólida. Só era uma amizade porque ela servia de conveniência para a minha pessoa. Estou errada? Se eu estiver errada, vocês podem falar. Pode falar, Marcos. Sei que você está pensando aí, estou vendo a fumacinha sair. Se eu estiver errada, vocês podem falar, os jovens aí.
sólida. Quando a relação ela é sólida, a gente passa a entender aquele que está do nosso lado. Quando ela não é sólida, quando eu não tenho esse compromisso para com essa relação, simplesmente eu me afasto. E é assim que acontece quando as pessoas estão à nossa volta. Então, aquilo que não é sólido, pessoas, seres amados por Deus, vai embora. Não te suporta. E isso não é só quando você fala, não. Quando você começa por exemplo, se sobressair no trabalho, você recebe uma promoção e eu não recebo uma promoção. E aí faz mais tempo que eu estou lá, né? Mas olha a dedicação que você tem e olha a minha dedicação. Ou às vezes também pode ser, né? Tem o que indica também, né? Que isso faz muita diferença nesse meio. E aí, a nossa amizade quebra. Por que ela quebra? Porque ela não era real. Porque eu não consigo viver com a sua felicidade. Porque eu quero ela pra mim. Quando você é dependente da minha pessoa, tá tudo bem. Mas quando você consegue caminhar com as suas próprias pernas, aí não tá legal. Isso é uma amizade? Existe amor ali? Porque o amor ele liberta. Não é? Tô errada? Tô errada, Marcos? Porque o amor, ele liberta, ele não te prende. E tudo que eu quero é que você lance os voos. Porque o quê? O seu exemplo pode servir para que eu também te acompanhe. Porque eu vou enxergar você na sua essência, naquilo que você representa para mim. É aí que eu amo. E a mesma coisa isso vale para filhos. A gente precisa dar a base, mas eles precisam ir. E se lá na frente eles quebrarem a cara, nós estamos aqui. Aí a gente abre o braço, acolhe, entende qual é a situação que eles estão vivendo e lança para o mundo de novo. Porque ninguém é de ninguém. Nós somos filhos de Deus. E cada um vai evoluir na sua essência. Eu não vou precisar depender da Ivone para evoluir. Porque às vezes a Ivone vai chegar num limite, mas eu preciso ir mais longe, porque eu enxergo algo que ela ainda não enxerga. E está tudo bem. Porque ela também vai evoluir no tempo dela. Isso é importante que entendamos para que nós deixamos de sofrer quando a gente vê que aquele que nós falamos que amamos de verdade consegue encaminhar a nossa frente. Que bom, vai abrindo caminho para nós. Aí fica mais suave. Porque se a gente cair, nós estamos aqui, ajuda a nos levantar. Porque é importante também lembrarmos que nós devemos pedir. Como nós devemos pedir? A Deus que Ele nos instrua, que Ele nos ensine. E a gente, quando tem uma amizade, um casamento, filhos, quando os nossos filhos crescem, eles também podem nos ajudar. A gente precisa sair daquela zona de que achar que os filhos da gente é sempre criança. Eu escuto mãe falar assim, mas o filho nunca cresce para mim. Ele cresce. E tem outras visões, outras ideias. Ideias melhores que a nossa. E que às vezes nos chama para que a gente possa refletir. Isso é viver em família. Porque aí a gente entende que o amor é o alicerce mais forte. Aí nenhuma família racha. Porque os filhos sabem que pode contar com os pais, e os pais sabem que pode contar com os filhos.
E olha só, evoluímos. Evoluímos. Porque se a gente sair daqui bem com aqueles com quem nós vivemos entre quatro paredes, olha só, que maravilha. Perfeito. Evoluímos. Pelo menos com esses. Talvez aí numa outra reencarnação a gente vai receber instrução. E aí o trabalho é outro, porque a fila anda, não é? Não é, Silvana? É bem por aí. A fila anda. Evolui, com muito amor. Muito amor. Simplesmente para a gente exercitar o amor. Não tem outra forma. Tem outra forma. E aí, os pais também, né? Porque nós somos filhos também. Vou contar uma historinha para vocês. Havia um ratinho, um filósofo, ele contou uma história. Havia um ratinho. E esse ratinho, ele ficou sabendo que a dona da fazenda, ela queria pegar. Aí, ela armou uma ratoeira no celeiro para pegar o ratinho. Ratinho, eu vou pedir ajuda. Aí o ratinho chegou para a dona Galinha e falou: olha, dona Galinha, a dona, ela pôs uma ratoeira no celeiro. Você não quer ir lá desarmar essa ratoeira? Ou então me ajudar? De que a gente possa, né, desarmar. A Galinha falou assim, olha, não tem nada a ver com isso não. Não quero nem saber. Se eu for lá tentar comer o queijo, eu tenho um bico, meu bico é duro e não vai acontecer nada comigo. Esse não é meu problema. Não quero nem saber. Aí ele pensou e foi pro seu porquinho. Chegou lá no seu porquinho, olha, a dona colocou uma ratoeira na celeira porque ela quer me pegar. O que você acha de se unir comigo e a gente tentar desarmar essa ratoeira? Que isso, ratinho? Acho que a ratoeira vai me pegar? Olha o meu tamanho. Eu nem preciso me preocupar com isso. Deixa isso pra lá. Pensou, falou: vou lá na dona Vaca. Com certeza ela vai me ajudar. Chegou lá, dona Vaca, a dona colocou uma ratoeira lá no celeiro para me pegar. Você não quer me ajudar a desarmar? Ela falou: se eu colocar o meu casco em cima da ratoeira, não vai fazer nada. Ele é duro e, além disso, eu posso até quebrar. Então, não é meu problema. O problema é seu. Resolva você. Ele saiu tão desanimado, tão pensativo, e ele percebeu que ele estava só. Naquela mesma noite, a ratoeira desarmou. E a dona falou assim: olha, pegamos o rato. Veio correndo, já satisfeita, porque achou que tinha pego o rato. E aí, quando ela viu, era uma cobra. E quando ela foi pegar, achando que era o rato, a cobra atacou. Ela ficou doente. O que a família fez? Foi lá na dona Galinha. Fez uma canja da galinha. Canja gostosa. Para ver se ela segurava. Levou a canja para ela. Mas a canja não resolveu. Ela continuou doente. Aí avisaram as pessoas que ela estava doente. Chegou os parentes, alguns parentes. Mas como nós vamos alimentar todo mundo, né, que está aqui? Vamos matar o porquinho. Vamos lá no porco, vamos matar o porco.
Aí a gente já faz um torresminho é bom? Um torresminho é bom? Você não come carne, né? Mas ela não come carne, então parece que ela não é. Um torresminho é bom. Pururuca, né? Mas ela veio a fazer a passagem dela. E aí chegou todos os familiares que faltavam, os amigos. E aí tinha que alimentar aquele monte de gente. Lá foi a vaca. Você estava lá. Comeu a vaca. Lá foi a vaca. Quem restou? O ratinho. Qual a moral da história? Nós vivemos com tudo. Nós vivemos com tudo. Hoje pode ser eu que estou doente e amanhã pode ser você. E se eu não olhar para você, você também não olha para mim. E aí a gente esquece de fazer o movimento da caridade, do ajudar um ao outro. E quantas vezes Deus, a espiritualidade, esse movimento de atração, nos coloca em lugares que a gente precisa fazer esse movimento. Mas aí a gente está lá, né, com a trave no olho e não enxerga. Isso não cabe a mim. Isso é problema do sistema. Deixa que o sistema resolva isso. Briga de marido e mulher. Não põe a mulher. Até que o marido mata a mulher. A gente está vivendo aí. Mas se fala nas redes sociais. Mas eu sou homem, não tenho nada a ver com isso. Nós vivemos uma sociedade. E se a sociedade está doente, nós estamos doentes junto com essa sociedade. Então não dá para deixarmos de enxergar. Mas a guerra está acontecendo lá no outro país. Por que eu vou orar? Por que eu vou rezar? Não tem nada a ver com isso. Mas a Terra está em transição. E o que acontece lá nos afeta. Porque é um movimento todo. Não tem como dizer que não nos afeta. E o que é que nós estamos fazendo? A gente acha que é porque acontece num outro país, nós não podemos fazer nada. Podemos rezar, pedir a Deus que esses governantes mudem o sistema. Que eles possam parar de olhar para si mesmos e olhar num todo. É isso que Jesus, o Cristo, nos convida a olhar num todo, com as suas parábolas. Era isso que Chico fazia, e às vezes até incentivado por Emmanuel. Chico, presta atenção nessa mulher. Que ali, depois no final, ela diz assim: vai com Deus, meu filho. Mas ele teve que fazer um movimento para escutar isso. Às vezes alguém bate no nosso vidro, né? Eu sou de São Paulo, a gente tem que tomar cuidado. Mas, por exemplo, nós estamos em Barra Bonita e para no sinaleiro e alguém, R$1 por uma balinha. R$1 para mim não vai fazer falta às vezes. Mas para ele é o que ele vai inteirar no leite do filho. Mas você pode falar assim: não, mas se ele for usar para droga, isso é um problema dele. Você fez o seu movimento. Porque às vezes a gente fala muito isso, né? Eu falava isso também. Estou um pouco melhor. Começa a olhar de uma outra maneira. Mas para isso eu tive que entender que quando alguém está nesse lugar, às vezes ele precisa. E eu tenho feito uma outra coisa. Tenho conversado com algumas pessoas que trabalham no trânsito aqui na Barra. Gosto de conversar.
E assim, eles saíram, sabe, de outros estados e que chegaram ali tentando vender pulseirinha que eles mesmo confeccionam, outros porque ele precisa vender aquela bala, porque até outro dia tinha uma senhorinha aqui de Mineiros que me ofereceu o guardanapo e olha, eu tenho um outro guardanapo, não vou comprar, mas posso colaborar com o que eu tenho aqui? Ela falou assim, nossa, ajuda para pagar o meu aluguel. Aí ela me contou a história dela, que ela era de Mineiros, e que ela ia ali perto do Banco do Brasil, né, vender guardanapos, ou então mais ao centro, para poder adquirir um dinheiro, para poder pagar o aluguel, comprar alguma coisa. Porque às vezes esses nossos irmãos têm histórias, às vezes as pessoas falam assim, mentira, você vai acreditar? Não sei o quê. Esse é um problema deles. Esse é um problema deles. O que ele vai fazer depois com aquilo é um problema deles. Mas mesmo que aquela história não seja verdadeira, ela entrou num lugar no seu coração. Ela te mostrou algo que talvez você não enxergasse. E se a gente continuar com muito medo, a gente vai atrair mesmo as coisas ruins para nós. Porque a gente precisa confiar que o Pai lá em cima, Ele cuida de nós. Não é isso que a doutrina nos ensina? Mas até que ponto nós confiamos nisso? Eu acho que não é para ficar sentado aí na cadeira, né? Esperando a coisa cair, né? Não dá no céu, não cai. É assim também. Tem que fazer movimento, tem que trabalhar, tem que comer, roupa. Se a gente tem um trabalho, né? E alguns que não querem trabalhar também. Mas tudo bem, é o processo dele. Então nós precisamos tirar a trave dos nossos olhos para enxergar o nosso irmão de jeitos, de maneiras diferentes, que possamos ser mais acolhedores para com eles. Mesmo que a gente não consiga chegar perto, mas lançar uma energia positiva já os ajuda. Mesmo que você ainda não consiga abrir o vidro do carro, mas dizer, lança uma energia de bom dia, que você consiga, não consiga comigo, mas que você consiga com outro que venha depois de mim, aquilo que eu não consegui ainda te dar. A gente está fazendo um exercício de mudança. Porque nós, quando saímos de lá, assinamos o contrato, né, Sandra? O contrato, né? As letrinhas miúdas a gente não lê, porque nós temos vergonha de ler, né? Mas a gente assina porque a gente acha que consegue tudo. E aí quando nós chegamos aqui, a gente vê que é diferente. A gente vê que o viver, o sentir é totalmente diferente. Mas não é em você. Quando você crê na sua capacidade, quando você tem fé dentro de você, fé em você mesmo, você consegue mudar. Alguém tem alguma coisa para dizer? Para falar? Para a gente fechar? Uma coisa que quer colocar, Ivone? Sim. Nossa, eu nem falei! Hoje estamos para te ouvir. Então, gente, eu quero agradecer a todos que saíram de casa e estiveram aqui. A espiritualidade maior, né? E aos nossos irmãos espíritos já desencarnados que ocupam essas cadeiras, que também estiveram aqui, estão aqui, né? Auxiliando nesta noite de hoje. E que esse mês, já que é o mês da casa, seja um mês assim, de muito aprendizado para todos
aqueles que aqui estiverem, passarem por aqui. Mais um pouquinho, deixo o meu coração aqui, porque eu amo estar aqui com vocês e é muito bom, gostoso. Eu sou muito bem acolhida aqui nessa casa. Então, que essa casa continue sendo uma casa de amor. Que as pessoas se sintam como eu me sinto quando eu entro aqui. É uma casa muito abençoada. E eu espero que ela tenha muito mais, né? Muito mais 100, porque os que vão vir depois de nós também vão precisar de uma casa de acolhimento, uma casa de estudo, uma casa de amor, uma casa onde eles possam se sentir acolhidos, que é como eu me sinto quando eu entro aqui, né? É assim que eu me sinto, gente. Eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês, a todos os meninos que estão aqui e que me recebem com muito amor, e aqueles que vieram do trabalho também para me dar força. Gente, muito obrigada. Obrigada por tudo e que a paz de Deus permaneça sempre nesse lar abençoado. Obrigada, Sandra. Agradeço a todos que aqui estiveram. Que possamos voltar aos nossos lares, né? Com essa luz, com essa energia dessa casa, os amigos, enquanto a Sandra estava aqui durante a palestra, a gente sabe que a gente estava recebendo toda essa energia, que a gente possa voltar aos nossos lares com essa energia e levá-las aos nossos entes lá fora. Que assim seja. E agora nós faremos os passos. Vamos, meninas?